Vamos voltar ali. Hoje eu vou falar como que você vai abrir um negócio com pouco dinheiro, né? E no final eu vou falar como que eu fiz para conseguir os recursos necessários para abrir o meu próprio negócio. Eu hoje sou dona de um coworking, sou dona de uma rede de escritórios compartilhados e eu decidi que eu vou compartilhar com todo mundo como que eu consegui os recursos para abrir um negócio. Então, assim, como deu pau, você sabe que a gente fica meio nervosa e se perde aqui, né? Mas vamos embora, porque é assim que funciona a vida e tá tudo certo, vai dar tudo certo no final. Vamos lá. Eu estava falando e estava sem áudio, e a galera falando que estava sem áudio. Eu estava dizendo para vocês que o maior mito de todos é você falar: eu não tenho dinheiro, como que eu vou abrir um negócio? Por que isso é mito? Porque não depende só do dinheiro. O dinheiro, gente, eu acho que é 30% daquilo que você, quando você quer abrir um negócio. O que depende mais é da sua prioridade, tá? Eu te garanto que se você, e é isso que eu estava dizendo, se você quiser comprar um aparelho de celular novo e esse aparelho não couber no seu orçamento, se você quiser muito aquilo, você vai dar um jeito de arrumar uma forma de comprar o seu aparelho de celular novo, né? Isso chama-se prioridade, não tem nada assim, não tem nem certo nem errado, gente. Eu faço a mesma coisa, eu tenho aqui o aparelho de última geração porque eu quero, porque também eu gravo os vídeos aqui, preciso de uma câmera boa, né? Mas vamos lá. Então, não tem nada de errado com isso. A questão aqui que eu quero deixar claro é o seguinte, chama-se prioridade, né? Quando você tem a prioridade de abrir o seu negócio, você vai dar um jeito. E eu vou contar para você, no final dessa live, como que eu fiz para conseguir o meu capital, né? Então, pessoal, se tá tudo bem com o som aí, manda um ok, que é para eu saber que tá tudo bem. E antes de continuar, eu peço a você que compartilhe essa live. Se você tem alguém, você conhece alguém que quer montar um negócio e você acha que vai ser útil para ele, principalmente no final daqui, que eu vou falar para você como que eu consegui os recursos, aonde que eu fui, qual o caminho das pedras, manda essa live aí para o pessoal, distribui para a gente conseguir junto fazer um trabalho legal, tá? Eu vou contar para vocês rapidamente, eu agora decidi que, agora não, né? Vai fazer 6 meses, eu decidi que eu vou dar prioridade à minha vida, ensinar mulheres a terem seu próprio negócio, né? Então, o propósito é eu capacitar as mulheres em gestão operacional para que elas possam, através do empreendedorismo, ter o seu próprio negócio, gerar renda para elas e, com isso, atingir os 3 pilares que eu considero fundamentais, que é independência, autonomia e liberdade, tá? E aí, o que aconteceu? Eu sou dona de escritório compartilhado, eu tenho coworking, meu negócio principal é coworking, né? E o que aconteceu? Eu decidi que agora, trabalhar com mulheres, seria a minha prioridade, né? E para isso, para trabalhar, para fazer essa empresa de conteúdo que vocês estão assistindo, e quem me segue já está vendo lá o que está rodando, o que está acontecendo, às vezes você faz até parte da minha mentoria, é custo, é tempo, é dinheiro, são pessoas envolvidas, é um trabalho que tem que ser muito bem feito para poder passar o máximo de experiência para vocês. E para fazer isso, o que eu faço? Desculpa. O que eu faço? Eu coloquei essa meta como prioridade na minha vida. E aí, o que eu fiz lá no meu coworking? Lá no meu negócio físico, eu arrumei um sócio, eu estruturei o caixa, eu coloquei o capital em dia, eu coloquei o planejamento estratégico, tudo rodando para que eu pudesse ter como prioridade a formação das mulheres empreendedoras. Então, esse mito de que eu não tenho dinheiro, então não vai rolar de empreender, esse mito, gente, desmistifica isso, tira isso de você, isso não te pertence, tá? E eu vou, no final da live, te dizer como que eu mesmo consegui, eu sou uma pessoa comum, né? Eu não sou nem milionária, nem tenho acesso a vários recursos diferentes, nem tenho acesso a banco diferente do que o resto da população, e eu consegui, e você vai conseguir também. É possível empreender? No Brasil, a cada 36 pessoas, a cada 100 pessoas, 36 são empreendedoras. Tá? Então, é possível? Perfeitamente viável.
tá? Perfeitamente viável. E a cada dia, cada vez mais, as pessoas estão empreendendo. E uma das grandes razões, e eu vejo isso muito, porque lá no meu cowork, ele é base para as pessoas conseguirem montar um negócio, né? E eu vejo muito isso porque as pessoas, com toda essa crise econômica que aconteceu, infelizmente, as pessoas perderam o emprego e elas viram a oportunidade de trabalharem por conta própria. Né, e trabalhar por conta própria, aí ela começa a ver a independência, ela começa a ver a autonomia, ela começa a ver a liberdade, e começa a ver que, beleza, às vezes eu ganhava 5, agora eu estou ganhando 3,5, mas eu faço o meu horário, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, eu tenho a minha renda, isso me traz uma satisfação muito melhor, eu gero empregos, né, eu contrato fornecedores, e por isso cada vez mais as mulheres estão empreendendo no Brasil. E para falar de investimento, ou seja, do dinheiro que você precisa para montar esse negócio, não tem como a gente não falar das etapas fundamentais para você chegar nisso, tá? Então, assim, no final da live aqui, eu vou falar para vocês os tipos de financiamentos e empréstimos e capital, enfim, o que eu já tive acesso, como que eu fui lá e consegui, mas, para isso, a gente precisa passar pelas etapas fundamentais. Então, peço que você que está aí, me acompanhe, fica comigo, que no final a gente vai ter esse passo a passo que vai ser útil para você que está dentro do seu negócio. Às vezes você já tem um negócio e essa pandemia precisa que você busque recursos, que você vá atrás para fazer acontecer. Né? Então, olha só, se você não tem um negócio ainda, você quer montar um negócio, às vezes você já até tem, você quer aprimorar ele aí, porque para pensar, essa pandemia ela surgiu um tanto de oportunidade para a gente fazer. Mas vamos lá, primeira coisa, você escolhe um negócio. Para escolher um negócio, já ensinei para vocês, pega uma habilidade sua, uma habilidade que você tenha, né? E aí eu uso muito o meu exemplo de tocar violão, né? Eu toco violão e com essa habilidade de tocar violão, o que eu posso fazer? Qual negócio eu posso ter? Posso ter uma loja de instrumentos, eu posso dar aula de violão, eu posso ter uma oficina de concerto de instrumentos. Quando você toca um instrumento, do nível básico até o nível avançado, que é o meu caso, né, a gente passa por várias formações. Eu não sou formada em música, tá, gente? Eu estudei só o violão mesmo, mas enfim, a gente acaba tendo noção, né, de como que funciona o instrumento e tal. Então, vários negócios eu poderia fazer dele. Eu poderia dar aula particular, eu poderia fazer uma escola de música, eu poderia ter produtor, eu poderia fazer parte de uma banda, né, eu poderia ter vários negócios. Né? Então, primeira coisa, escolhe o negócio. Escolheu o seu negócio, desenvolve um produto ou serviço com base no negócio que você escolheu. E por que isso é importante? Porque senão você começa a fazer de tudo um pouco e não faz nada. Essa é a verdade. Então, se você, de repente, vamos no meu caso lá, né? Eu toco violão, e aí eu vou ensinar violão, aí eu começo a tocar numa banda, eu começo a compor música, eu começo a ser produtora, eu começo a ter uma loja de instrumentos, eu começo a consertar instrumentos, eu começo a fazer um tanto de coisa e acabo não fazendo nada tão bem feito. Então, desenvolve um produto ou serviço, né? Eu recebi uma mensagem essa semana no meu direct, a pessoa falou assim: trabalhei em escolas durante muitos anos, 20 anos, sei lá, e agora eu vejo as escolas com muita dificuldade no ensino e tal, e ela contou a história dela, e no final ela falou: eu queria montar uma consultoria de desenvolvimento educacional. E aí, beleza, ficou esperando a minha resposta. E eu perguntei, e eu falando com ela, eu acho que é útil para todo mundo aqui nessa parte de desenvolver um produto ou serviço. Tá, você quer montar uma consultoria em desenvolvimento educacional, mas qual é a metodologia? O que é isso? Né? Qual a especificidade em cima disso? Qual é o produto ou serviço, no caso, que você vai prestar para a entidade educacional? Né? Porque dentro de um ramo de consultoria educacional, você pode fazer diversos movimentos, né? Você pode ter diversos serviços, diversos produtos, pode oferecer muita coisa. Então, quanto mais, e aí eu respondi para ela, quanto mais específica você for nessa sua consultoria, melhor vai ficar o seu produto, o seu serviço. E aí você vai se desenvolvendo naquela metodologia que você está se propondo a fazer. Né? Então,
Primeiro, escolhe o negócio. Segundo, desenvolve o produto ou serviço. Terceiro, gente, marketing e vendas. Né? Você só consegue começar a girar a sua empresa no momento em que você coloca ela, vamos falar assim, na boca do trombone, né? Você coloca ela para o mundo, as pessoas saberem que ela existe. Né? Bruna, eu não tenho dinheiro para fazer marketing, e agora? Cara, você não precisa de dinheiro dessa forma. Você precisa de criatividade, né? O meu negócio é um negócio pequeno, não é um negócio que fatura milhões e milhões de reais. E o que eu faço? O que eu fui testando? Eu gastei um dinheiro numa mídia aeroportuária, assim, assado, que não me deu tanto resultado. Gastei dinheiro numa rádio, que não me deu tanto resultado. Aí eu fui aprendendo o que funciona, o que não funciona. Hoje eu coloco a minha verba de marketing online e otimizo ela da forma que cada centavo é bem gasto. Né? E aí, por quê? Dá trabalho, gente. Não é coisa de um dia para o outro, não. Dá trabalho. Você ir atrás de quem é que vai comprar de você, né? Aonde que essa pessoa que vai comprar de você, onde que ela está? Aonde que você tem que anunciar? Como que é o processo de compra? Ela clica ou ela prefere uma ligação telefônica? Né? Olha só, eu presto consultoria em montagem de coworking. Eu tenho mentoria e consultoria em montagem de escritório compartilhado. E quando eu vou fechar uma consultoria, é muito engraçado, quando eu vou fechar uma consultoria, o tete-a-tete é muito importante. As pessoas querem conversar comigo, elas querem explicar, porque é um trabalho com um valor agregado muito maior, né? Então, elas querem entender, você vai pegar a minha planta, você vai ter um arquiteto envolvido, é complexo, é um trabalho complexo, a pessoa quer ter um contato tete-a-tete. Quando a gente oferece uma mentoria do escritório compartilhado, na montagem do coworking, né, já é assim, um passo a passo, que já tem uma metodologia pronta, que já está escrita e tal, esse público clica e compra. O outro público não clica. O outro público é um público acima de 60 anos, é um público que geralmente tem um imóvel. Às vezes, essa semana, por exemplo, trabalhei com uma pessoa que tinha um prédio, né? Então, é outro tipo de público. Não adianta eu ir lá no Instagram, no Facebook e anunciar isso para eles, porque eles não estão lá. Né? Então, perdi um pouco de tempo, não perdi, não, né? Ganhei, mas gastei um pouco do meu tempo da live falando sobre marketing e vendas, porque quando a gente tem uma dificuldade, pode parar presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Quando a gente tem uma dificuldade, uma das primeiras coisas que a empresa faz é cortar o custo de marketing e vendas. Ah, não vou anunciar agora, não estou... Esse custo, ele nunca é tão prioridade quanto ele deve ser. E aí eu chamo a atenção para quem não tem isso como prioridade na empresa, às vezes, é melhor você diminuir em outras despesas e aumentar o marketing do que ir reduzindo um pouquinho em cada um, tá? E também, por último, eu errei aqui, eu coloquei 3 etapas fundamentais e escrevi 4, né? O investimento inicial. O investimento inicial, por que eu bato na tecla de que ele tem que ser bem administrado e planejado? E aí nada tem a ver, é muito interessante isso, nada tem a ver com o quanto você vai gastar, se você vai gastar muito ou pouco e tal. Essas questões, elas já estão meio que óbvio, né? Se você vai fazer um planejamento de investimento inicial, você vai desenvolver isso. Mas o planejamento, o investimento inicial, ele tem a ver com a sua tranquilidade, sabe? Com a sua paz de espírito, vamos falar assim, eu estou falando aqui por experiência própria, tem a ver com a sua paz de espírito na hora que você tiver desenvolvendo esse planejamento e executando esse planejamento, e na hora que você sabe, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu negócio, que é o que eu tenho aqui na ponta da língua, né? O coworking. Se você está montando o coworking, você sabe que você vai gastar 30 mil reais com mobília, e você planejou isso lá atrás, você não vai ter surpresa, entendeu? Você já sabe o que você vai encontrar pela frente, você sabe qual investimento que você vai ter.
E isso traz a você tranquilidade para você montar o seu negócio dentro daquilo que você planejou e você saber o que vai acontecer. Quando você sabe o que vai acontecer, é muito mais tranquilo, né, gente? Quem dera se você começasse a namorar alguém, você já sabia que você vai casar, que você vai, sei lá, ter filho, que você vai ter uma família feliz, você vai envelhecer do lado da pessoa. Seria ótimo, não seria? Sem ter aquela expectativa, né? E o que acontece é que quando você consegue prever, e mesmo que não seja com precisão, mas que seja com uma racionalidade que te dê tranquilidade de todos os dias e dando passo a passo no seu projeto, e você consegue diminuir essa ansiedade, essa angústia de estar montando um empreendimento, de não saber se vai dar certo, se vai, diminuir o risco, né, diminuir essa ansiedade inicial, que é muita, tá? Que é muito. Bom, dentro dessas etapas, eu vou delongando aqui, vou falando conforme vai acontecendo, mas vamos lá, gente. Dentro dessas etapas, a escolha do negócio, como eu já falei, escolhe as suas habilidades, tá? Projeta qual negócio a habilidade vai se transformar. Escolha uma técnica, escreva um plano de ação. Então, olha só, você escolheu a sua habilidade. Vou usar eu como exemplo de novo, né? Eu falo inglês fluentemente, já tenho certificado, já fiz certificado, enfim. Eu poderia ter uma escola de inglês, eu escolhi a minha habilidade, falar inglês. Eu posso ter qual negócio? Eu posso ter uma escola de inglês, eu posso desenvolver uma metodologia de inglês, eu posso dar aula particular de inglês, eu posso tirar uma certificação e virar tradutora, juramentada, sei lá. Tem vários negócios relacionados a essa língua inglesa, concorda? Tem que concordar, porque é isso mesmo. E aí eu escolho uma técnica e escrevo um plano de ação. Essa técnica, eu ensino um plano de negócios que eu mesmo desenvolvi para fazer, mas você hoje na internet tem diversas técnicas para você desenvolver um plano de ação para colocar o seu negócio em prática. E aí você tem o Canvas, que eu gosto bastante, você pode fazer uma análise SWOT para você enxergar o planejamento estratégico. Você tem o plano de negócio tradicional, que eu adoro também, e ele não precisa se estender a 50, 70 páginas, tá? Ele pode ser uma coisa de 10 slides, mas você faz ali o plano de ação com os departamentos que a sua empresa tem, com o seu plano, o seu produto e como você vai oferecer o produto, coisa prática, mas escolhe um plano de ação e coloque em prática esse plano de ação. Ele vai te ajudar muito na execução do seu negócio, vai fazer você percorrer o caminho para você chegar aonde você quer chegar, tá? Depois disso, você desenvolve seu produto ou seu serviço. Uma dica que eu dou bastante é: faça uma pesquisa com seus amigos. Eu fiz isso com o projeto Mulheres Empreendedoras. A gente acaba participando de vários grupos de WhatsApp, né? Às vezes me incluem em grupos de WhatsApp que eu nem sei, né? E aí depois eu vou lá e saio, né? Mas enfim, né? Olha, já me incluíram nessa pandemia em grupos de WhatsApp de desapego para vender coisa usada, já me incluíram em grupos de luta, como é que era? Para comprar no bairro, de pequenos empreendedores do bairro, enfim. Todo mundo faz parte desses grupos. E se você não faz parte desse grupo, você pode ir lá no Facebook, digitar lá grupo, sei lá, de empreendedores, no meu caso aqui, Belo Horizonte, vai aparecer vários. E aí, faz uma pesquisa. Essa pesquisa você pode fazer ela dentro do Google. O Google tem um Google Formulários, que chama, e você coloca lá as perguntas, as respostas. Eu gosto mais de resposta sim ou não, ou dar as alternativas para a pessoa responder, né, sem ser muito dissertativo, assim, porque senão, se vier muitas respostas, você também vai ficar com dificuldade de ler, né? E aí você consegue ter uma estatística, e aí faça perguntas relacionadas àquele negócio que você quer montar, né? Mas relacionada, assim, pensa o seguinte: você precisa montar um produto, né? Esse produto precisa ser monetizado, ou seja, você precisa vender ele. As pessoas estão dispostas a pagar por ele, as pessoas estão dispostas a pagar quanto por ele,
né? Faça essas perguntas dentro dessa pesquisa. Joga ela para os amigos. Se você tiver 10 respostas, já é uma amostra que você tem ali para você ter uma noção, né, essa ideia, esse produto que você está imaginando, se ele faz sentido ou não, né? E aí faz um produto teste. Se for um serviço, preste o serviço para alguém gratuitamente, né? Por exemplo, uma pessoa queria montar acho que é uma empresa de design de interiores, né? E ela não tinha design, não, como é que é? Ela não tinha a formação, eu acho que tem uma graduação que chama design de interiores, não sei. Mas eu sei que ela não era arquiteta, ela queria mexer com isso. Né? E ela tinha 2 filhos e queria voltar ao mercado de trabalho, né? Durante 5 anos, ela saiu do mercado para ter os filhos dela e tal, queria voltar. E me perguntou, o que eu faço? Eu não sei por onde começar, eu não faço a menor ideia, eu já trabalhei com isso no passado, mas hoje em dia, e agora? E aí eu falei com ela que pega um familiar seu, uma amiga sua, ou alguém, mesmo às vezes alguém que você não conhece, alguém do condomínio onde você mora, no prédio onde você mora, e faz vai lá na casa da pessoa e faz um projeto gratuito, com o que a pessoa tem lá, sem ter que comprar nada, sem ter que diversificar muito, né? Testa o seu produto, o seu serviço, testa aquilo que você está imaginando, né? Vai ser importante para você testar isso. E ela fez, e deu certo. E ela, assim, eu não tive contatos depois de que eu falei isso com ela, já tem mais de 6 meses, e ela está fazendo, ela foi lá e fez. Então, faz um produto teste, de repente, você quer fazer alguma coisa em casa, tem uma pessoa na mentoria, Mulheres Empreendedoras, que ela faz palha italiana, e agora ela vai começar, vai aproveitar a Páscoa para colocar realmente o produto dela em teste numa larga escala, numa escala maior do que o que ela está acostumada, né? Então, gente, faz a pesquisa com seus amigos, depois faz um produto teste. Algumas pessoas usam um nome mais bonito, mais elaborado, mas eu falo assim, um produto teste mesmo, sabe? E entrega esse produto de forma encantada, sabe? Quando eu passei 1 ano e meio sem abrir vaga para mentoria de coworking, né? Que é como montar o coworking em 3 meses. E aí, quando eu abri vaga, em 2019, ano passado foi 2020, né? 2020 que eu abri vaga, no janeiro de 2020 que eu abri vaga, eu tive uma demanda muito maior do que a expectativa que eu tinha, né? E aí eu falei, o pessoal me depositou tanta confiança, não estava ainda nesse cenário de pandemia, era outro cenário e tal, mas não vem ao caso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o pessoal depositou tanta confiança no que eu estava ensinando, né, e me deu tanta oportunidade de passar para frente ali o meu conhecimento, que eu falei, quer saber, eu vou entregar isso de forma diferente. E eu entreguei em forma de aulas semanais, e não era o que eu tinha vendido, né? Eu entreguei em forma de aulas semanais e ainda mandei para casa de cada pessoa um kit de boas-vindas ao mundo do compartilhamento, que é o meu negócio físico, né? E isso gerou um impacto tão positivo nas pessoas que organicamente elas acabam indicando você para outros e outros e outros e outros. Então, fica a dica, entrega o seu produto ou o seu serviço de uma forma encantada, mesmo que ele seja gratuito, mesmo que ele seja um produto teste, né, mesmo que ele ainda não esteja completamente azeitado, né, entrega ele de uma forma que a pessoa não está esperando, e aí você vai ver como que essa pessoa vai ficar grata a você e como que isso vai impactar depois na sua recorrência. O marketing e vendas eu já falei aqui, o coração, você precisa prestar atenção no seu marketing em vendas, né? E é para quem você vai vender, aonde você vai vender, como você vai vender. Esses são os principais pilares. E o marketing, muitas vezes, não é que ele é deixado de lado, muitas vezes as pessoas não olham ele, não estudam ele com tanto carinho quanto ele merece. Né? E aí eu falo para vocês, experiência própria, eu estou num mundo
num mercado corporativo de muita inovação, assim, cada hora surgem coisas novas, a gente vê muitos clientes diferentes, a gente lida com várias pessoas de vários ramos de atividade, e eu te falo com tanta tranquilidade que o mundo mudou, as pessoas estão mudando, o comportamento do consumidor está mudando, né? Então vai a campo e dá uma olhada, efetivamente, faz uma pesquisa de mercado do seu produto, para você conseguir fazer um marketing assertivo, né? Conheça a pessoa para quem você está vendendo. Isso é essencial. Conheça a pessoa. E aí, conhecer a pessoa não é saber se é só feminino, masculino, aonde mora, qual é a região, qual é a idade. Não. O que essa pessoa gosta? Se a pessoa assiste TV, ou ela assiste Netflix. Né? Eu, por exemplo, não tenho televisão em casa. Televisão que eu falo aberta, assim. TV a cabo. Né? Essa pessoa, ela frequenta um parque ou ela frequenta uma praia, né? Essa pessoa, ela gosta mais de ir ao cinema ou ela gosta mais de esporte ao ar livre? Sei lá, qual é o hobby dela? O que ela gosta? Conheça a fundo essa pessoa que está querendo comprar de você. Né? Conhecendo ela a fundo, você vai comunicar com ela da forma que ela está esperando, a forma que ela deseja. E aí não tem erro, ela vai comprar de você, porque ela vai se conectar com você. E ela vai comprar o seu produto, o seu serviço. O investimento inicial, gente, quanto que você precisa? Lembra, no final da live eu vou falar da minha experiência, vou falar sobre os produtos que eu sobre os investimentos que eu consegui, como que eu consegui, o que foi melhor, o que foi... Nenhum foi pior, né? Mas quais experiências me renderam mais frutos, menos frutos. Mas, por enquanto, eu queria que você tivesse em mente aqui. Quanto que você precisa investir? Fazer um planejamento, detalhar esse investimento não é difícil. Né? Se você não gosta de fazer com Excel ou com computador e tal, pega um caderno, cara. Pega um caderno e anota. Né? Liga para os seus fornecedores, pergunta quanto que é. Vamos supor que você queira montar uma coisa dentro da sua casa, né? Com o seu computador. Vamos supor que você não tem computador, só tem celular. Mas você precisa de um computador para montar o que você quer montar. Né? Então, vai, pesquisa quanto custa um computador, anota, faz uma lista. Eu vou precisar de uma internet, eu vou precisar de um computador, eu vou precisar de investir num software que custa, hoje em dia é barato, até lá, R$30 por mês, vai precisar de alguém, vou precisar de um contador, porque eu preciso emitir nota fiscal, e como que eu abro a empresa, enfim. Detalha esse investimento, isso vai te ajudar muito, porque, eu volto a dizer, quando você consegue prever a sua expectativa, fica mais fácil lidar com ela. Se você põe a expectativa lá em cima e ela não realiza, a frustração vem e a gente fica um pouco mais difícil de encarar. Né? E quando ela vem, quando a expectativa é cumprida, ou tudo bem que não cumpriu tudo, mas cumpriu uma boa parte, já fica mais fácil. Né? E outra coisa importante, você vai colocar o seu capital na sua nova empresa ou o capital vai ser de terceiros? O que eu quero dizer? Você vai tirar das suas economias, você vai vender um carro, você vai vender uma casa, você vai vender um objeto, você vai pegar um dinheiro da sua economia, do seu salário, se você ainda está de carteira assinada, ou você vai pegar um capital de terceiros. Tá? Vale a pena demais você fazer esse questionamento para você mesmo. Né? E eu posso falar aqui sobre a minha experiência. Eu gosto de trabalhar com capital de terceiros. Eu vou falar no final da live, tem um outro slide aqui sobre isso. Eu gosto de trabalhar com capital de terceiros. Né? Por quê? Porque eu acho que eu gosto de ter o meu... O pessoal que ensina sobre investimento fala em colchão de liquidez, né, e tal. Eu gosto de ter a minha reserva para emergência. Né, uma reserva que eu tenho ali, se acontecer alguma coisa, eu consigo, eu tenho de onde tirar para resolver a emergência, vamos falar assim. Né? E eu prefiro que a minha empresa, quando eu planejo ela, eu prefiro que ela consiga se pagar o investimento que eu estou
o investimento, desculpa, o empréstimo que eu estou pegando, ou o investidor, ou qualquer coisa desse sentido, do que colocar o meu capital próprio. Agora, é importante a gente ter em mente o seguinte, né? O capital próprio, quando você coloca ele numa empresa, gente, de serviço, por exemplo, igual a minha, que é o coworking, ela dá em torno de 18% a 22%, às vezes 25% de retorno, né? De lucro líquido. 25% de lucro líquido no mercado financeiro hoje, para você pegar o seu capital, pegar 100 mil reais e ir lá investir no mercado, eu não vou dizer que é impossível, eu não entendo, não é essa muito a minha área, mas para eu, leiga, fazer isso, é hoje impossível. E se eu colocar esse dinheiro lá no meu negócio, eu consigo viabilizar ele de uma forma mais rentável, né? Então, eu gosto de trabalhar com capital de terceiro, eu, Bruna, tá? Mas eu tenho ciência que o meu capital próprio, se ele tivesse, as minhas economias estivessem investidas lá no meu negócio, eu teria um retorno maior, no meu tipo de negócio, eu teria um retorno maior do que aonde que ele está lá no Tesouro Direto, lá, enfim, poupança, né? Como abrir um negócio com poucos recursos? Vamos partir para a prática, vamos logo ao objetivo dessa live. Eu disse a vocês que para eu chegar nessa questão de abrir um negócio com pouco dinheiro, eu precisava passar pelos caminhos, percorrer todo o processo para ter uma linha de raciocínio. Agora a gente entra na prática, tá? Os caminhos para você montar uma empresa com baixo investimento. Primeiro, gente, atenção, vou até olhar para a câmera com mais nitidez aqui. Invista em capacitação, tá? Eu coloquei mentoria aqui, mas pode ser uma graduação, pode ser um curso, pode ser uma especialização, pode ser a prática, né? Tendo um mentor, um consultor, mas invista na sua capacitação, gente. Eu costumo dar o exemplo da pizzaria, que eu gosto, que é mais prático e é fácil de entender, tá? Você monta uma pizzaria e você não sabe fazer a pizza, a massa da pizza, o dia que seu pizzaiolo adoecer, tirar férias, resolver não ir mais e tal, você vai ficar na mão. Literalmente, você vai ficar na mão. Você não sabe fazer a base do seu produto, né? Ao passo que, se você vai abrir uma pizzaria, eu estou dando o exemplo da pizzaria porque é fácil de entender, e vai lá e faz um curso de pizzaiolo, você não vai depender de ninguém. Você vai ter parceiros, colaboradores que vão te ajudar a desenvolver esse produto, a fazer o seu restaurante, a fazer acontecer, a ficar cada vez mais gostoso e tal, mas você não depende de um terceiro, né? Aí, aquela relação que é de dependência se transforma numa relação de parceria e o negócio vai dar bem mais certo. Então, invista em capacitação, seja lá o que você estiver querendo montar. Se você está querendo montar um escritório de contabilidade, seja um contador. Se está querendo montar uma clínica médica, seja um médico, mesmo que a sua tendência é ser empresário. Se você está querendo montar um escritório de advocacia, seja advogado, por aí vai, né? Para você ter tranquilidade. Quando a gente conhece aquele ramo de atividade que a gente está querendo atuar, a gente tem tranquilidade para estar percorrendo os obstáculos, para estar seguindo adiante e fazendo o negócio alavancar, com certeza. Saiba os caminhos a serem percorridos. E aí, quando você está iniciando, eu falo muito assim, consulta o contador, sabe? Para você se enquadrar corretamente na legislação tributária, para você abrir o seu CNPJ de acordo com aquela atividade que você quer fazer, né, para você pagar o menor imposto possível dentro das possibilidades. Enfim, saiba os caminhos a serem percorridos. Consulte, vai no Google, se você não quer contratar um contador, vai no Google e dá coloca uma pergunta e vai aparecer muitas respostas que são perfeitamente confiáveis para você estudar, né? Inclusive cursos gratuitos e tal, né? Faça você mesmo. Então, o que isso eu quero dizer? E experiência própria, sabe? Algumas coisas, principalmente quando eu estava montando a mentoria de coworking, algumas coisas eu terceirizei. E essa terceirização,
Ela me foi útil na época porque me economizou tempo e, como eu falei, eu estava com uma demanda maior do que o previsto. Então, me economizou tempo, mas, por outro lado, aquele toque, assim, especial, personalizado, meu, não tinha. Né? Então, eu tive que mudar essa estratégia que eu fiz por mim mesmo. Né? Faça por você mesmo, menos terceirização, mais personalização naquilo que você quer fazer. Né? Não seja reativo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei reativo, talvez passivo seja uma palavra também que se encaixe aí. O que eu quero dizer com isso? Não fica esperando. Eu montei o produto, ou eu abri a loja, as roupas estão lá, abri a loja, eu tenho vendedores e tal, agora eu vou esperar alguém passar na porta, entrar e comprar. Isso não vai acontecer. E se acontecer, não vai acontecer de forma escalável, de forma que você vá conseguir o seu objetivo. Então, corre atrás, principalmente em relação ao marketing. Né? Coloque o seu nome na rua, coloque o seu nome na internet, coloque o seu nome aonde for o seu canal de comunicação. Mas vai para a rua, faz parceria com algum lugar que vai ajudar a divulgar, enfim. Tá? Faça parceiros estratégicos. Olha só, quando eu comecei a trabalhar com o escritório compartilhado, as pessoas não sabiam muito o que era isso. Né? E tá tudo bem. As pessoas não sabiam o que era e eu sabia que era um mercado novo, eu sabia onde eu estava entrando. Só que aí eu percebi que as pessoas precisavam de um serviço chamado escritório virtual, que é um serviço onde eu só atendo o telefone, eu sou uma secretária da pessoa, atendo o telefone, eu gerencio correspondência, ela usa o meu endereço e tal e tal. E aí eu comecei a perceber que, aonde que eu posso ir atrás desses clientes? E um dos canais que eu percebi que daria certo era eu fazer parcerias com contadores. Por quê? A pessoa que quer ter uma empresa, ela vai até um contador para saber como funciona, para abrir a empresa, enfim. E o contador, se ele poderia ser muito bem o meu vendedor. Né? E essa parceria deu super certo. E eu alavanquei muito esse serviço de escritório virtual através desse parceiro. Um outro parceiro estratégico que eu tive e tenho ainda são imobiliárias. Elas vendem a minha sala privativa. Às vezes a pessoa quer ir lá alugar um imóvel, mas às vezes não tem fiador, ou não tem toda a papelada, ou o imóvel precisa só de um imóvel pequeno, não precisa de um imóvel grande e tal. O corretor, ele traz até nós, né, ganhando uma comissão, obviamente, né, ele traz até nós essa necessidade. Eu atendo o cliente, atendo ele e fico feliz ainda com o contrato. Então, faça parceiros estratégicos naquele negócio que você está montando, tá? Caminhos para montar uma empresa com baixo investimento. Vamos entrar um pouco na prática agora. E aí a prática é: como que eu faço para montar um negócio com pouco dinheiro? Primeiro, gente, vocês, não sei se todo mundo que está assistindo conhece, né? Mas um dos caminhos é você montar uma MEI. O que é uma MEI, né? Microempreendedor individual. A MEI é aquela forma, eu costumo falar assim, que a MEI, ela é uma forma de você regularizar o seu negócio, de você abrir o seu pequeno negócio, sem muito investimento, e é uma forma de você começar para você visualizar um futuro maior. É óbvio que existem negócios que não vai se enquadrar na MEI, porque a MEI ela tem um máximo de faturamento. Meu microfone está me incomodando aqui, mas vamos lá. A MEI ela tem um máximo de faturamento que você pode ter, né? E dependendo do negócio que você for montar, você vai atingir esse máximo com muito pouco tempo. Mas ela é uma forma de você iniciar, tá? É fácil de abrir, depois vai, como eu falo, que vai lá no Google e dá uma olhada, ou tem contadores que até abrem empresas gratuitamente, né, para ajudar o microempreendedor. A empresa que eu utilizo para abrir, que é o meu contador, chama Verso Contabilidade, e eu acho que eles abrem a empresa gratuitamente. Né? Então, olha só, ela tem custo zero para abertura e ela paga mais ou menos R$50, um pouquinho mais de R$50 de imposto por mês.
né? E você consegue, com isso, regularizar essa empresa. E tem as atividades específicas lá que você pode montar, né? O rol de atividades, ele é grande, então dá para você verificar se a atividade que você quer se enquadra dentro dessa MEI, né? No meu caso, por exemplo, que eu dei o exemplo que eu toco violão e dei o exemplo que eu falo inglês, né? As duas eu poderia abrir uma MEI para poder atuar, né? Com diversos negócios em cima dessas habilidades, né? Então, um dos caminhos para você abrir o seu negócio com baixo custo é abrindo uma MEI, tá? Outra coisa, de repente você não quer mexer com isso agora e você abre a sua empresa na informalidade e tá tudo bem, entendeu? Eu só digo o seguinte, você não vai conseguir escalar esse negócio da forma que você almeja se você se manter na informalidade. Vai chegar uma hora que você vai ter que abrir um CNPJ, você vai ter que emitir uma nota fiscal, você vai ter que pagar o imposto, e você vai ter que assumir essas responsabilidades, né? Mas a informalidade, de repente, eu dei o exemplo aqui da palha italiana, lembra? Eu dei o exemplo do design, da design de interiores, né? São pessoas que abriram seus negócios no início, na informalidade mesmo, né? Eu até acho que a design de interiores, ela abriu uma MEI, porque ela precisava emitir a nota fiscal e tal, enfim. Mas a minha mentorada, né, da palha italiana, ela começou na informalidade, ela abriu sem CNPJ, começou a fazer em casa mesmo e tal, e vender para o condomínio, e aí agora ela está buscando vender isso em outros nichos. Mas, de repente, você tendo uma MEI, aí eu não sei especificamente aqui o que eu vou falar, eu não sei específico como que funciona, tá? Mas, por exemplo, para você ter uma máquina de cartão de crédito, talvez seja interessante você ter uma MEI, seja mais barato um cartão de crédito no nome da pessoa jurídica do que em nome da pessoa física. Então, vale a pena você abrir a empresa. Então, dá uma olhada, assim, bem nesses detalhes de você ter um negócio, como que seria, o que seria melhor para o seu tipo de negócio. Trabalhar na informalidade não é errado, não existe certo ou errado, gente. Existe o seu momento ali, né? Mas eu quero dizer que para você escalar, para você levar esse negócio a um patamar maior, você vai precisar formalizar isso daí, tá? E eu queria dar uma dica: procure um sócio, tá? É o custo do capital mais barato do que um empréstimo, é o custo do capital mais barato do que você ficar sozinha. Nessa pandemia, eu já contei, conto de novo. Nessa pandemia, eu me vi lá atrás, já tem um ano, né? Já tem um ano. Eu me vi lá atrás, quando tudo estourou e as empresas, o mercado fechou, né? O comércio fechou, as empresas ficaram com medo, a população ficou com medo, todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou dentro de casa. E lá atrás eu me vi muito sozinha no meu negócio, eu não tinha sócio, né? Eu me vi muito sozinha, percorrendo um caminho que era árduo, que era... A minha empresa em momento nenhum ficou sem caixa, a minha empresa em momento nenhum, ela ficou sem apoio financeiro, vamos falar assim, a gente conseguiu o empréstimo, e até hoje a gente não usou, a gente conseguiu e não usou. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o momento de decisão, sabe, o momento de estar lá decidindo e tal, esse momento, ele foi um momento muito angustiante para mim, que estava sozinha, né? E hoje em dia eu tenho sócio, e eu acho que esse negócio das mulheres empreendedoras eu já montei já com um sócio, né? E dividir a responsabilidade é muito bom, né? Você divide o lucro, divide, você vai dividir o lucro, mas dividir a responsabilidade é muito bom, né? Eu adorei essa experiência de poder dividir as decisões, dividir a responsabilidade. E olha que antes eu me achava assim, a rei da balachita, né? Como falo. E estava tudo bem, e, enfim, estava tudo bem, e eu
estava me achando o máximo, que eu não tinha sócio, eu estava sozinha e estava tudo certo, né? E realmente, depois que eu montei o negócio Mulheres Empreendedoras, que eu montei com um sócio e tal, eu vi o tanto do peso que saiu das minhas costas e foi muito melhor, né? E tem uma pessoa falando aqui que está procurando um sócio e está difícil encontrar alguém com coragem. Sim, é difícil, principalmente alguém que queira assumir o risco junto com você. A maior dificuldade de ser empreendedor é assumir o risco, né? Mas eu acho que tem meios da gente contornar isso. Eu falei lá as etapas iniciais, né, e uma delas é você fazer um plano de negócio e mostrar para a pessoa que vale a pena, né? E para mostrar para uma pessoa que vale a pena, você precisa ir a fundo naquele mercado que você quer atuar. Entenda do seu mercado, né? Hoje, se alguém quiser conversar comigo sobre, sei lá, sobre montar um negócio na internet, que não é a minha especialidade, mas querendo ou não, eu estou aqui na internet dando aula para vocês, né? Se alguém quiser falar comigo sobre isso, mesmo que eu não, por exemplo, eu não faço tráfego, né? Eu não anuncio no Facebook, no Instagram, não é a minha parte, é a parte do meu software, mas eu sei conversar sobre isso. Eu vou saber falar, vou saber me posicionar, né? Por quê? Porque eu vou a fundo, se eu estou vendendo pela internet, eu vou a fundo, estudei e sei como que funcionam esses canais. Mesmo que ele não seja a minha parte na sociedade, é a parte, responsabilidade do meu sócio, né? E por aí vai, né? Eu não estou hoje no operacional do meu coworking, mas eu sei exatamente como que funciona lá dentro, né? O meu coworking é diferente, que durante a vida toda eu geri ele, mas eu sei perfeitamente como que funciona aquilo que não é a minha responsabilidade na sociedade. Isso eu acho muito importante, tá? Divida a responsabilidade, tenha um sócio ou um investidor, né? Às vezes, um sócio eu acho até mais legal. O investidor, ele às vezes vai tomar conta do seu financeiro, porque ele vai colocar dinheiro, ele vai querer ver o retorno, ele está ali por uma questão financeira. Muitas vezes isso não é ruim, porque te alivia também de uma responsabilidade, sabe? Mas às vezes o controle, às vezes você quer investir, sei lá, gente, numa parede rosa-choque, e o investidor vai falar, não, essa parede custa 1 metro quadrado muito alto, eu não vou investir agora, né? Você está sujeito a isso, mas é muito melhor dividir a responsabilidade do que tomar ela sozinha para você. Os tipos de negócio que não necessitam de muito investimento. E se você está montando um negócio, me escuta, porque vale a pena, tá? Negócios que podem ser montados em casa. E às vezes você fala, puxa, eu quero montar não sei, eu quero montar um delivery de comida, mas na minha casa não dá. Será que não dá mesmo? Procura um contador, procura um especialista e conversa com ele, vê o que é preciso, vê se pode ou não pode. Às vezes você acha que o lugar, sua residência não pode montar um negócio ali, mas às vezes, eu mesmo tenho coworking, né? Você pode montar o seu CNPJ no meu coworking e a atividade num outro lugar. Enfim, negócios que não precisam de estrutura física são mais fáceis de você montar, né? Negócios são mais baratos de montar. Negócios que não dependem da mão de obra externa, né? Aquele negócio que eu te falei, você sabe desenvolver o seu negócio, e isso é muito importante, você não fica dependendo de ninguém. Se você vai ter alguém, vai ser por escolha sua e não por necessidade. Isso é importante também, diminui seu custo. Negócios que não precisam de ponto comercial. Se você monta um negócio, de repente você faz ele toda na sua internet, pelos meios, seja de rede social, seja de website, você faz toda essa comunicação online, mas você trabalha de casa, ou do próprio coworking que você tem, sei lá. Mas quando você não precisa de um ponto comercial, o seu negócio fica mais barato, né? Quem abre uma loja de roupa para a rua, num shopping, vai ter um custo fixo, mesmo sem antes de começar o mês,
Então, dá uma pensadinha, principalmente agora, depois de toda essa como que se fala, gente? Depois de toda essa evolução da comunicação online nos últimos 12 meses, vale a pena pensar nisso, tá? Negócios que o marketing pode ser online, também são negócios que necessitam menos investimento, né, do que aqueles negócios que precisam de um anúncio de TV, precisam de um anúncio na rua, enfim, de sair para a rua para vender. O marketing online, ele ainda hoje, ele é mais em conta do que o marketing offline, né? E o marketing online, ele te dá a possibilidade de você mesmo desenvolver aquilo ali. Então, é muito interessante, é bem bacana, porque você mesmo consegue desenvolver. Onde conseguir os recursos financeiros? E aí, conforme eu prometi, vou contar um pouco sobre a minha história, onde que eu consegui esses recursos, como foi que eu consegui, né? Pessoal, antes de eu continuar, quem está no YouTube e Facebook, consegue me falar se está me ouvindo bem e me assistindo bem? Porque no Instagram eu consigo ver. No YouTube eu estou compartilhando a tela, então eu só vejo a minha tela. Aí eu não consigo ver, né? Se alguém tiver aí, puder me falar se está ouvindo bem, eu agradeço. Ótimo. Então vamos. Investimentos possíveis para qualquer tipo de empresa, tá? Eita. Tem um pauzinho aqui. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Banco comercial. Banco comercial é você ir lá e pedir um empréstimo, gente, comercial mesmo. Né? Você vai lá no Itaú, entra lá no Bradesco, sei lá, e pede um empréstimo nesses bancos. E aí tem vários tipos de empréstimos, né? Até vou falar aqui dos que eu já participei. Mas, geralmente, os juros é mais alto, tem que tomar cuidado, né? Outra coisa que está muito em alta são as cooperativas de crédito. Eu até tenho uma conta no Sicoob. Tem Sicredi, eu acho também, tem umas cooperativas de crédito com um crédito bem acessível e com uma taxa melhor, né, vamos falar assim. Bancos de investimento, né, o BNDES, por exemplo, o BNDES tem uma linha chamada microcrédito, que é uma linha, eu não sei assim, vamos falar aí, o processo para você ir lá e botar a mão na massa e pegar, tá? Mas eu sei que é uma linha que não precisa de garantia real. O que é garantia real? É você dar um carro, uma casa, alguma coisa em troca de um empréstimo. Ele é por aval, você não precisa ter anos e anos e anos do seu CNPJ aberto, você consegue esse microcrédito. Então, vai atrás para saber como que faz para você entrar nessa linha de financiamento. O investimento colaborativo, tem várias startups hoje na qual você investe em algum negócio em troca de parte de alguma coisa, de algum retorno. E aí, essas plataformas, elas costumam te remunerar por aquele investimento que você está fazendo e ainda te dar alguns bônus, se o negócio for para frente. Eu acho muito interessante, eu já investi num colega meu através dessas plataformas e eu acho que o principal ali foi ver ele decolando e foi muito legal. O livro dele saiu do papel, ó, o livro saiu da cabeça e se transformou em papel e foi muito legal. Parentes e amigos, eu já tive investimento de parente, e fiz questão os juros ficou bem menor e tal, eu fiz questão de pagar as parcelas que a gente combinou e tal, e foi bem interessante. Sociedade, como eu já falei, e o investidor anjo. Então, aqui você tem algumas formas diversificadas de você conseguir investimentos para você abrir qualquer tipo de empresa. E às vezes, o investidor anjo mesmo, eu acho muito interessante, porque ele tem o capital dele investido, ele sabe o que é risco,
né? Ele tem o capital dele investido hoje no mercado financeiro, vamos falar como um todo. Ele sabe que se ele investir num negócio, ele tem mais retorno, então ele enxerga isso com mais facilidade. Eu gosto muito da modalidade do investidor anjo e eu vou contar para vocês agora como que eu consegui uma forma que foi uma forma do investimento anjo e que alavancou bastante o meu negócio. As minhas experiências próprias com o investimento, né, elas foram experiências diversificadas, eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas que me deram muita maturidade, né, porque é óbvio que a gente erra, e quando a gente erra, a gente pesquisa, estuda para poder fazer diferente na próxima vez. E eu vou contar para vocês aqui as etapas que eu passei, né? Já tem 11 anos que eu estou nessa caminhada empreendedora, e durante esses 11 anos, né, eu já expandi a minha empresa demais, eu já tive que dar um passo para trás, eu já tive agora, por exemplo, eu dei 5 passos para trás, né? Eu já dei 10 passos para frente e já quebrei a cara lá, enfim, já teve várias experiências, então acho interessante compartilhar com vocês, tá? O capital próprio, eu investi 60% de capital próprio, 40% de capital de terceiros quando eu abri a minha primeira empresa, tá? E alguma experiência eu posso falar sobre isso, tanto positiva quanto negativa, né? Primeiro, eu fiquei com medo de perder todas as minhas economias, né? Então, eu investi as minhas economias, mas eu fiquei com muito mais medo do que depois, num outro momento que eu investi com o capital de terceiro. Eu senti que quando eu investo com capital próprio, eu fico com mais medo de perder as economias, né? Afinal de contas, economias para, enfim, de uma vida, né? O rendimento, se o capital tivesse aplicado, ele seria menor, né? Então, aí a gente começa a pensar, puxa vida, vale a pena eu pegar o meu capital, botar na empresa e ter um rendimento maior. No entanto, esse capital, se ele for próprio, se ele for o único capital da sua vida, você tem que tomar essa decisão, e essa decisão envolve muito emocional, então eu sugiro fazer ela com muito carinho, com muita delicadeza, tá? O risco é igual ao capital de terceiro, seu negócio pode dar certo, pode dar errado, então, tanto colocando o seu capital, quanto colocando o capital de alguém, né, o seu negócio continua tendo risco, tá, gente? O que diminui o risco dele, na minha experiência, é você fazer um planejamento, seguir o seu planejamento e conhecer muito a fundo o seu mercado, tá? E olha só, confortável é a empresa não ter dívidas, né? Então, uma das outras, no início, né, quando eu comecei a empreender, eu falei, eu não quero me endividar, não quero, não gosto, não sei lidar com isso, então eu passei alguns anos sem crescer, porque eu não aceitava o capital de terceiros, mas tudo bem. Outra forma foi um banco de investimento que eu utilizei. No caso, eu utilizei o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tá? E as vantagens? Os juros eram baixos, né? O prazo era longo, né? E os juros eram baixos mesmo. Assim, não me lembro, mas dava menos 0,5% ao mês, um negócio assim, era baixo, um pouco de mais de 0,5%, sei. O prazo era longo, né? A garantia era por aval, então eu não precisava de vender o carro, vender a casa, vender objeto, vender joia, vender relógio, vender nada, né? A garantia era o aval, né? Ou seja, eu precisei de um avalista e, no caso, eu mesmo fui o meu avalista, né? E essa foi uma experiência interessante, porque tudo dependia. Isso foi em 2012 que aconteceu, né? A primeira vez. Tudo dependia com os meus próprios resultados. Então, a capacidade da empresa gerar caixa para pagar aquela prestação do investimento e tal, era uma capacidade que estava na minha mão. Dependia do meu trabalho, né? Então, eu achei fantástico
essa modalidade de investimento. E não era, não era muito, vamos falar assim, era um pouco burocrático, né, não era muito fácil, né, igual o banco comercial, você vai lá, pega e tal, já está com um dinheiro na mão e paga uns juros altos, né? Era um pouco burocrático, você tem que apresentar vários documentos, aí eles devolvem, o documento está errado, aí você fala, mas não está errado o documento, aí ele fala, não está errado, e aí você fica nesse, e foi outra forma que eu utilizei já por 2 vezes um banco de investimento, e a minha empresa conseguiu alavancar e muito os seus negócios com esse capital que a gente conseguiu. Então, eu recomendo muito. Eu fiz também uma SCP, foi uma forma de investimento também, Sociedade por Cotas de Participação, né? Uma empresa, isso em 2014, né? Ele me procurou, o investidor me procurou e falou que ele tinha um imóvel, ele queria montar um escritório compartilhado, ele não era um negócio dele, ele era médico e tal, mas ele tinha esse imóvel, já estava montado e tal, ele queria fazer. Bom, aí a gente fez uma SCP, que é um contrato, né? Não é uma sociedade limitada e tal, é um contrato na qual você coloca as responsabilidades de uma parte, geralmente a responsabilidade da parte que é mais fraca, vamos falar assim, que vai botar a mão na massa, a responsabilidade da outra parte que tem o capital, e dentro desse contrato você põe o que cada um vai fazer e como que cada um vai ser remunerado por isso. Né? Não tem burocracia, tá? É a mesma coisa que você ter um sócio, mas é menos burocrático, é mais fácil, mais rápido e tal. Né? E você precisa achar alguém que acredite na sua ideia, alguém que esteja disposto a assumir esse risco. Né? É uma excelente opção quando se tem uma parte que eu falo assim, ó, uma parte da sociedade tem o dinheiro, outra parte da sociedade tem a mão de obra, que era o meu caso. Ele tinha o imóvel todo montado e tal, mas ele é médico, né? E eu tinha o know-how, a experiência e a marca do coworking. Então, nós juntamos os dois e é uma parceria que está aí até hoje de pé e foi boa para todos os lados. Né? E eu aconselho você ter uma assessoria de um advogado, porque é um contrato, até quem faz mentoria comigo, ou quando eu dou consultoria e tal, até disponibiliza o modelo de SCP, mas é um contrato que tem uma responsabilidade ali para ser escrito, né? E eu acho que um advogado é a melhor pessoa para orientar, para fazer isso. Mas é uma forma, independente de qual negócio você esteja querendo montar, seja uma loja, seja os exemplos que eu dei aqui, né, escritório de advocacia, seja alguma coisa de alimentação, a pizzaria, seja qualquer coisa, você fazer uma sociedade por cotas de participação é mais simples, menos burocrático e pode ser bom para todos os lados, tá? O empréstimo bancário. Eu já fiz o empréstimo bancário e, assim, não é o melhor dos mundos, tá? Por que não é o melhor dos mundos, gente? A maioria necessita de garantia real. Ou seja, você tem que dar o seu carro, você tem que dar a sua casa, ou você tem que ter... você tem que vender no cartão de crédito, você tem que ter os recebíveis, né? Para poder antecipar esses recebíveis, o que eu já coloco aqui, que é uma guilhotina fazer isso, não aconselho. Né? Ele é, às vezes, burocrático, né? O banco te pede 10 mil documentos, né? Os juros, eles são mais altos, né? Os prazos são longos, já me ofereceram empréstimos de 60 meses ou mais, né? Mas eu não foi uma modalidade que eu gostei muito, principalmente porque os juros eram muito altos e eu ficava vendo o meu dinheiro perder valor ali, né? Então, realmente não foi muito legal para mim. Olha só, nessa modalidade de empréstimo bancário, gente, muito cuidado com antecipação de duplicata, antecipação de recebível, antecipação de cartão de crédito, né? Porque às vezes o banco, você às vezes não tem um imóvel, não tem um carro, não tem nada para dar em garantia, aí a gerente do seu banco, né, ela vira e fala assim, não tem problema, você tem aqui
70 mil de recebíveis que a gente pode antecipar. Gente, isso é uma ciranda, eu vou te falar, eu entrei nessa ciranda quando eu trabalhava com motocicleta, lá em 1900 bolinha, né? Quando eu era diretora executiva da concessionária, chegou uma época, 2008, quem é da minha idade, eu não sei se vocês são da minha idade, mas quem é da minha idade lembra da crise de 2008, né? E essa crise, os bancos, eles pararam de financiar carros e casas, e enfim, deu um colapso aí nesse sistema de crédito direto ao consumidor, e obviamente as concessionárias, tanto de veículo, de carro quanto de moto e tal, entraram em crise, né? E nessa crise, eu precisei antecipar recebíveis. E foi uma ciranda que, olha, eu demorei 2011, né? Demorei 3, 4 anos para a empresa conseguir sair daquela ciranda, porque ela vendia, ia lá, descontava, antecipava, aí isso comia todo o lucro da empresa, né? E aí, quando ela precisava depois pagar essa duplicata, e aí ela não tinha, aí ela descontava outra duplicata, e isso foi virando uma bola de neve. Então, muito cuidado, né? Agora, quando você está montando um pequeno negócio, igual eu montei, na qual eu precisava comprar notebook, eu precisava comprar uns equipamentos de cozinha, eu precisava comprar equipamentos, televisão, alguns equipamentos que eu podia comprar no cartão de crédito e dividir em 12 vezes sem juros, eu comprava, né? Eu comprava. E eu usava o meu cartão, na época, eu usei o meu cartão pessoal, porque a minha empresa era muito novinha e ela não tinha cartão de crédito. Então, eu usava o meu cartão pessoal. E nesse caso, eu não vejo problema nenhum, porque estava dividindo sem juros, se pagasse à vista, pagasse sem dividido, era o mesmo preço, né? Então, valeu a pena, fica a dica, né, para alguém que possa ser útil, né? E o Marcelo está perguntando se eu indico SCP ou Vesting. Nunca fiz Vesting, não sei. Eu só fiz SCP, tá? Então, eu não consigo te dar uma resposta precisa, porque também não é a minha área, né? Resumindo tudo isso que eu acabei de falar, a gestão dos custos e a projeção da sua receita é o que vai fazer o empréstimo, o financiamento, o investimento que você for fazer saudável, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso, né? Olha só, gestão, quando você está precisando montar uma empresa que você vai no mercado e pega um capital de terceiro, né, a forma que você vai pagar esse capital de terceiro, ele tem que ser colocado dentro da sua gestão de custo, né? Então, se for uma parcela de um financiamento, se for uma parcela de um empréstimo, se for em forma de dividendos, de lucros, enfim, isso tem que estar dentro da sua projeção, né? Dentro do mapa do que vai ser o seu negócio, né? E às vezes, por exemplo, você tem um financiamento que você vai pagar uma prestação, vou falando bem assim, de uma forma bem simples, né? Você pegou lá 50 mil reais emprestado, você precisa pagar uma prestação de 3 mil reais para poder pagar esses 30 mil que você pegou, 50 mil que você pegou emprestado, e aí você simplesmente não coloca isso na sua gestão dos custos da sua empresa, né? E aí chega no fim do mês, você tem uma surpresa, porque você tem que pagar uma dívida e você não estava contando com esse pagamento. Então, essa gestão, ela tem que ser feita muito na ponta do lápis, sabe? E paralelo a isso, quando eu vou no mercado financeiro para pegar um empréstimo, um financiamento, um investimento, qualquer coisa que seja, eu faço uma projeção do meu negócio. Essa projeção a receita, ela vai aumentar até que ponto? Ela pode aumentar até que ponto? Né? Existe o risco dela não aumentar? Existe, mas quando eu estudo o mercado que eu estou atuando, quando eu faço uma projeção por produto, né, ou por tipo de serviço, quanto que eu vou vender todos os meses, né, quanto que eu vou crescer em vendas, por exemplo, se você está trabalhando com receita recorrente, você tem que levar em consideração que você cresce a receita, mas você também perde cliente, né?
Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Essa semana eu tive que renovar uma assinatura do negócio da Smile, lá da Gol, né, que assina por mês e tal. Eu olhei, eu não estou viajando, para que eu vou renovar isso? Eu fui lá e cancelei. Então, você tem que levar em conta que você ganha clientes quando é recorrente, mas você também perde um pouco de clientes. Então, tem uma renovação de carteira. Né? Ao passo que se você está trabalhando com uma loja física, que você vai abrir as portas, você tem que levar em consideração o crescimento recorrente dessa venda e a renovação o custo da sua mercadoria vendida ali, a renovação do seu estoque, né? Enfim, eu acho que o grande ensinamento, e eu acredito que a experiência que eu tenho, que eu posso falar para todo mundo aqui coloca a gestão dos seus custos, junto com a projeção da sua receita para um período de tempo, né? E coloca lá o empréstimo que você está querendo pegar. E esse empréstimo, você vai pegar um empréstimo para poder crescer, para poder alavancar o seu negócio, para colocar o seu negócio no lugar para ele poder girar, para você iniciar o seu negócio. Né? Você não vai pegar um empréstimo à toa. Né? Vou pegar um empréstimo só para ter aqui um empréstimo. Não. Algum objetivo você tem que ter ali com esse investimento. Até se você estiver buscando um investidor, ele vai perguntar, tá, eu vou investir 100 mil aqui, mas qual que é o objetivo? Né? A gente vai estar investindo para conseguir o quê? Né? Então, isso tendo um planejamento, uma planilha de planejamento, e aí não precisa nada de ser software muito sofisticado, não, gente, é só realmente prever, entendeu? Prever para você saber se é saudável você estar com aquele investimento, com aquele empréstimo ou não. Né? Fica a minha experiência. Até hoje, todos os empréstimos que eu fiz, eles foram com essa premissa, com essa base. Né? Colocar dentro de uma planilha, numa linha de tempo, como que eu vou fazer para pagar esse recurso e quanto que ele vai alavancar, me ajudar a alavancar a empresa no futuro. Né? E eu acho que essa é uma das principais lições que eu posso passar aqui para vocês. Essa live foi como abrir o seu negócio com pouco dinheiro. Eu espero ter ajudado todo mundo, né? Eu espero poder influenciar a vida de vocês. Vou deixar o replay, quem quiser, aperta o aviãozinho aí, compartilha com as outras pessoas. Eu tenho certeza que eu posso influenciar várias pessoas de forma positiva na hora de abrir um negócio e, principalmente, tirar da cabeça aquele mito, né, que não é verdade, que eu não tenho dinheiro, então eu não consigo investir, eu não tenho dinheiro, eu não consigo abrir uma empresa, eu não tenho dinheiro, eu não vou abrir uma empresa, não é possível abrir uma empresa. Sim, é possível, tá? É possível e eu falei para vocês durante essa live inteira como que eu fiz isso acontecer, tá bom? Eu vou só dar uma olhada se tem algum comentário para que seja respondido. Eita, que eu fiquei sem som mesmo aqui, né? Ivone, eu não entendi a sua pergunta. Bruna, é vantagem pegar uma empresa de tempo no mercado? Tem como estrutura ela? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Eu observo que se gasta em marketing, mas se pega em muitos outros itens, então o marketing é fantasioso. Trabalhei 9 anos num lugar que gasta muito com anúncios e é campeão em reclamações e etc. Obrigado pela contribuição. Optar por abrir uma mês, creio que é genial.
Aqui no estado de São Paulo, o Banco do Povo, o governo do estado e Sebrae tem uma parceria de juro baixíssimo que é para quem é MEI. Olha que bacana isso, não sabia. A Jandi está compartilhando com a gente. Bruna, qual a área que você acredita que não teremos crise nesse momento? Alimentos vale a pena sempre? Olha, eu acho que o Brasil está num momento delicado, né? E todo negócio é possível. Eu estou falando para a Cristiane aqui. Todo negócio é possível, Cristiane. Só que o que eu vejo é que as pessoas abrem o negócio sem um planejamento, sabe? Sem um objetivo claro, né? Então, e isso faz com que as pessoas fracassem bastante na hora de abrir o negócio, né? Porque elas não preveem o que vai acontecer, elas não preveem aonde ela vai atuar, elas não preveem para quem que ela vai vender, o que ela vai vender, né? E eu acho que esse é o problema. As pessoas, na crise da pandemia, as pessoas que tiveram a habilidade de, lá atrás, em março do ano passado, quando aconteceu, estourou tudo, as pessoas que tiveram a habilidade de olhar para o negócio delas e planejar e entender o que estava acontecendo, entender o seu próprio negócio, o que estava acontecendo com os seus números, elas tiveram uma saída plausível para a crise. Agora, as empresas que ficaram no, e se o comércio abrir? E se isso acontecer? E se? Aí eu acho que essas empresas realmente não sobreviveram ou não vão sobreviver, né? Então, no caso de alimentos específico que você está perguntando, eu não tenho um negócio de alimentos, tá? Mas entrou uma crise, estava todo mundo em casa, estava em tudo quanto é jornal que as pessoas estavam pedindo comida pelo delivery. Então, mais do que rapidamente, a sua empresa de alimentos tinha que ter montado um sistema, né? Um sistema que eu falo é um processo para conseguir atender as pessoas através do delivery, né? As empresas que simplesmente ficaram sem saber, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Faço ou não faço? A taxa do iFood é muito alta, a taxa do Rappi é isso e aquilo, porque e tal. Cara, o iFood, ele virou o seu marketing na pandemia. Não adianta, algumas empresas, né, óbvio que isso não é geral, mas algumas empresas, não adiantava você anunciar em algum outro lugar, você tinha que anunciar no iFood mesmo, que era ali que o seu público estava, né? Então, a taxa do iFood virou a taxa de marketing para muitos restaurantes, eu já ouvi isso de vários restaurantes, várias empresas de alimentação, né? Enfim, o que eu acredito é em planejamento. Eu acho que as pessoas, elas não se planejam, e aí qualquer negócio, você pode ter rios de dinheiro, né, que não vai ser lucrativo, não vai dar resultado. E às vezes planejar, para quem nunca empreendeu, pode ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. A grande verdade, eu vou dizer aqui, talvez algumas pessoas não gostem de ouvir, mas eu vou falar. A grande verdade é que as pessoas têm um pouco de preguiça de sentar na frente do computador, ou do seu livro, ou do seu caderno, e estudar o seu planejamento, né? As pessoas querem as coisas de mão beijada, aí você se matricula em 10 cursos online, né? 2 deles são pagos, o resto tudo é gratuito, aí você se matricula num tanto de curso, acaba que não faz nenhum, gasta dinheiro à toa, e no final das contas você que eu falo, as pessoas ainda coloca a culpa no outro professor que está lá do outro lado, que não conseguiu abrir o negócio, mas a verdade é que dá trabalho, né? Planejar dá trabalho você ir lá e pesquisar o mercado, e ver o que o seu concorrente vende, fazer um estudo como que ele vende, ir lá e comprar do seu concorrente, né, e tentar, e quebrar a cara que não deu certo, né, dá trabalho, né, às vezes é frustrante, às vezes dá vontade de desistir, mas a gente continua, e quem tiver a resiliência de continuar, vai
dar certo. Com certeza vai dar certo. Sempre tem público para aquilo que você quer oferecer. Se você oferece uma solução plausível para alguma necessidade, você vai conseguir vender, tá? Só falando um pouco sobre sociedade aqui, que Cristiane está falando que está procurando um sócio, né? Eu estava procurando um sócio para minha empresa, e aí eu coloquei alguns grupos de empresários que eu participo, né? Eu fui em uma entidade, essas entidades tipo associação comercial, sabe? Tipo Câmara Americana, tipo... esqueci o nome, associações comerciais. E dentro dessas associações, eu encontrei várias pessoas que estavam dispostas a assumir o risco comigo, né? E foi interessante, até na própria associação dos coworkings, lá no caso, apareceram mais do que a minha expectativa, pessoas querendo assumir o risco, né? E vi ser meu sócio, né? Então, de repente, uma das fontes que você tem sejam essas associações. Acabou que eu encontrei a minha sócia dentro de casa, né, vamos falar assim, ela já trabalha comigo há 11 anos, e acabou que ela, no início, ela não aceitou a sociedade, depois ela viu o que era um bom negócio e aceitou. Mas eu queria te dar essa dica de associações comerciais, foram fontes que eu usei para conseguir alguém que estava disposto a assumir o risco, e tinham várias pessoas dispostas a assumir o risco comigo. Eu achei bem interessante. O Bruno está perguntando, dentre todas as modalidades que eu indiquei, qual que de fato eu indicaria? O que eu mais indicaria é uma SCP, tá? É você conseguir alguém que enxergue, olha, você falou que abriu um pequeno coworking, o coworking está em alta, tá? As empresas estão saindo, fecharam os escritórios próprios para ir para dentro de casa, ninguém aguenta ficar dentro de casa, elas estão procurando um coworking para se estabelecer. E empresas também que antes tinham um escritório próprio, foram para dentro de casa, continuam dentro de casa e precisam de um endereço comercial, de uma telefonista, de um ponto comercial. O coworking entra muito nisso daí, tá? Então, o coworking está em alta, a demanda do coworking está em alta, né? E, de fato, a gente precisa de um capital de giro, porque tem um aluguel, tem um condomínio e tal e tal. Então, mostrar isso, essa alavancagem desse mercado para um investidor não está difícil, tá? Você mostrar dentro de uma planilha a evolução da sua receita, a evolução da sua despesa, como que vai ficar o resultado para daqui a um ano, não precisa ir longe, não, para daqui a um ano. Não está difícil, Bruno. Então, se você arruma alguém, consegue alguém, que você consiga mostrar esse resultado num período, né, o que a pessoa vai projetar? Você faz uma SCP, na qual você já tem o espaço, né, você vai entrar com o trabalho, a pessoa vai entrar com o investimento, e aí lá na própria SCP você coloca o que cada um tem de responsabilidade dentro dessa parceria, vamos falar assim, sem ter que, de fato, abrir um CNPJ com a pessoa, entendeu? Sem ter que fazer uma sociedade nas vias de fato com a pessoa. Vale a pena, tá? Você olhar isso. Foi a modalidade que eu mais gostei, tá? Pessoal, quero agradecer todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui na quarta-feira, às 10 horas da manhã, todos os dias. Eu faço uma live, um encontro, para estar trazendo um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência para vocês. E eu quero demais agradecer todo mundo pela oportunidade de eu estar conseguindo compartilhar com vocês
tudo que acontece na minha vida dos negócios, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana para todo mundo. Agora tem que... Como que eu desligo isso aqui?